Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian, sou professor de História do Humanista e estamos aqui para mais uma aula do Humanista. Nessa aula iremos abordar algumas técnicas de resoluções de questões. Lembramos que já falamos sobre autonomia e emancipação, como estudar no meio da quarentena, onde eu dei algumas dicas de cronograma, evitar procrastinação. Também falamos sobre a prova de história do Enem, abordamos sobre competências e habilidades, como que esses eixos cognitivos caem no Enem. E a última aula foi os 5 temas que mais caem no Enem. E nesses 5 temas que mais caem no Enem, eu não aprofundei, eu não fiz questões, nós não fomos para a prática. Hoje nós iremos para a prática, nós iremos fazer questões juntos. E percebo que todas essas aulas não são sobre conteúdos de história em si, mas são muito importantes para seus estudos, para vocês se familiarizarem e ter ciência do desafio e para vocês terem mais chances de gabaritar a prova do Enem. Dessa forma, vamos ver as melhores técnicas, vou dar algumas dicas para resolver questões. E a melhor forma de adquirir uma técnica para resolver questões é praticar. Praticar de forma deliberada. Qual você vai adquirir eficiência e desempenho e segurança com a prática. Quanto mais você praticar, mais segurança e mais eficiência você vai ter. O Enem é uma prova muito interpretativa. Então, às vezes, não está te perguntando algo sobre história específico, mas exige de você uma interpretação sobre um período histórico no qual você tem que mobilizar conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua formação para entender o texto. Então, vamos lá para as questões. Aqui nós temos a questão do antigo regime, uma das questões que mais cai no Enem. Nós temos um texto no formato de imagem, né? Que a imagem também é um texto, ela passa uma mensagem. Do Peter Burke, Charge Anônima, a fabricação do rei. Essa é a referência. No enunciado: na França, o rei Luís XIV, conhecido também que se autodenomina o Rei Sol, teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visava sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. O que a charge demonstra? Nesse sentido, a charge demonstra uma imagem fabricada, um conjunto de estratégias que visava sedimentar uma determinada noção de soberania. Então, o poder do rei ele tinha que ser evidenciado pelas suas vestes, pela forma com que ele se vestia. Então, era um poder simbólico. Então, vamos para as questões. A humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios da vestimenta real. Não tem nada a ver, porque o rei ele se denominava o Rei Sol, ele estava mais perto dos deuses do que da humanidade. E essa imagem não deixa isso claro. A imagem mostra um manequim com as vestes, o rei, depois o rei com as vestes. Então, a fabricação desse rei, a fabricação simbólica, simbologia. Então, a não é. B. A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público e sem vestimenta real o privado, não tem nenhuma relação. Lembrando que para o rei não existia essa diferenciação tão determinada, tão delimitada como hoje, entre o público e o privado, em que a vontade privada, os desejos privados não podem esbarrar no público. Isso que não existia nessa época, que o rei fazia o que ele queria, então não interessava muito.
C. O vínculo entre monarquia e o povo, pois leva o conhecimento do público à figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Não, o rei estava bem perto do poder político e não queria nenhum vínculo com o povo, não. O único vínculo era de que o povo apoiasse ele. D. O gosto estético e refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros membros da corte. O rei não precisava ter gosto estético. Qualquer escolha que ele fizesse seria bem-vinda, todo mundo ia apoiar, ninguém ia falar: nossa, rei, você se veste tão mal. Então não precisa ter gosto estético quando você é absoluto, quando você não precisa provar nada. Então é o rei. Então essa também está errada. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. É exatamente Então a constituição simbólica, então é uma fabricação, imagem fabricada. Quando a gente fabrica uma imagem, a gente quer passar uma simbologia. É a resposta correta. É uma questão não muito difícil, é uma questão mais ou menos fácil, que se você tem que interpretar e ler cuidadosamente, você consegue fazer. Ela está entre ali o antigo regime, mas ela é muito interpretativa. Todas as questões do Enem são bem interpretativas. A questão de 2019, no Enem de 2019, fala aí um pouco sobre independência nesse período do segundo reinado. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência, nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres. Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de soldado Medeiros. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia emblemático é um absurdo, não deveria acontecer. Por quê? Porque há uma rígida hierarquia social no qual as mulheres são proibidas, elas são proibidas de ser voluntárias nos batalhões. Então ela se vestiu de homem, amarrou os seios para que ela pudesse servir aos batalhões. E é a nossa Mulan brasileira. É uma história muito interessante da Maria Quitéria de Jesus, que quis participar desse confronto, que foi um confronto para expulsar os portugueses da Bahia. Mulan, não sei se vocês sabem, Mulan é um filme que conta a mesma história de uma mulher, de uma moça que se alistou, no caso do exército chinês, para que seu pai não fosse para a guerra, e ela se vestiu de homem também. Por isso que eu estou falando de Mulan brasileira. Então vamos lá. Por que é um absurdo esse caso? Porque é emblemático. Porque evidencia a rígida hierárquia da estrutura social. O caso é mencionado emblemático por quê? Porque ele evidencia o que? Vamos ver. A rigidez hierárquica da estrutura social? Parece que é essa. Vamos ler as outras só para ter certeza. B. A inserção feminina nos ofícios militares? Não, nada a ver. Não tinha inserção feminina, por isso que ela teve que se vestir de homem. C. A adesão pública dos imigrantes portugueses? Não, os imigrantes portugueses estavam sendo expulsos. D. Flexibilidade administrativa do governo imperial? Não, o governo imperial não estava flexibilizando nada. E receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios? Muito menos. Se tivesse receptividade, não precisava pegar em armas, né? Então a resposta correta é a letra A. Mostra aí como que essa estrutura social do segundo reinado era bem rígida. Vamos para outra questão.
questão também de 2019, de um tema que cai bastante no Enem também. Todas as questões eu trouxe de temas que caem bastante no Enem, para a gente ir treinando. Gente, eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas pausem o vídeo, tentem fazer, depois confere o gabarito, ver a resolução, porque isso é muito importante, vocês praticarem, vocês usarem a sua interpretação para conseguir fazer as questões. Então vamos lá. A revolta da vacina, 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas. Defendia-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Então, esse é um texto do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, um clássico da Primeira República, para quem se interessa em história. A mobilização analisada representa um alerta, na medida em que a ação popular questionava. Então, gente, vamos lembrar que na Primeira República nós vamos ter inúmeros movimentos sociais, inúmeras revoltas, revolta da Chibata, vamos ter Guerra do Canudos, e a revolta da vacina, o movimento trentista. Então vamos ter inúmeros movimentos sociais questionando esse projeto de república. E uma das características centrais de todos esses movimentos sociais, que eles questionavam autoritarismo do governo. Então, a revolta da vacina, ela está dentro desse contexto no qual o governo é bem autoritário. Vamos para as questões. Então, eles questionavam a alta de preços? Não tinha um preço abusivo, não se tratava sobre isso, a revolta da vacina. Então não é a letra A. B, a política clientelista. Existia política clientelista no Brasil da Primeira República, só que a questão não está falando sobre isso, a questão não quer isso, a questão quer saber o que essa ação popular questionava. Então também não é a B. C, as reformas urbanas. A revolta da vacina está dentro do contexto de reformas urbanas. As reformas urbanas vão ser feitas pelo Pereira Passos, que vão ser um conjunto de obras para modernizar o Rio de Janeiro. Então, medidas sanitaristas, medidas que vão visar não só ampliar as estradas, modernizar mesmo o país, que no caso o Rio de Janeiro era a capital do país, mas também vão tratar com saneamento básico, deixar a cidade mais moderna. E nesse projeto o governo vai tratar de forma muito autoritária os cortiços, e onde ficava essas pessoas mais pobres, que eram um conglomerado de casas aglomeradas nesses cortiços, e viviam lá. E o Estado vai começar a demolir, a destruir esses locais. As pessoas vão começar um processo de favelização, ir para a periferia, ir para os morros. O início da favelização aí começa nessas reformas urbanas. Então a população está de saco cheio do Estado ser bem autoritário. Então está dentro do contexto, a revolta da vacina está dentro desse contexto, mas não é isso que ela questiona. D, o arbítrio governamental. Parece que essa é a resposta correta. Como eu disse, o governo ele já estava tendo práticas com todos os movimentos sociais, desde o cangaço, desde da Guerra dos Canudos, sempre agiu de forma autoritária. E quando ela vai começar a tratar da saúde pública, vai começar a disponibilizar a vacina para lidar com o surto de varíola, o governo não vai chegar, os agentes do governo vão chegar e falar assim: você precisa vacinar
por causa disso, não vão fazer um informe, não vão esclarecer as pessoas por que elas devem se vacinar. Eles vão chegar metendo um pé na porta e vacinando, e as pessoas vão ficar revoltadas com isso. Então, essa ação popular questionava esse arbítrio governamental. Aí, só para explicar, as práticas eleitorais, que tem a ver com a letra B de política clientelista, mas não é isso. Vamos para outra questão, que é essa questão aqui do Capitão América de 2012. Nós vemos aqui o Capitão América batendo no Hitler, o Hitler por causa da suástica, o bigodinho meio característico, e o texto fala: com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com a bandeira americana no peito aplicando um sopapo no Führer só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito a chegar. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Então, se o Capitão América ele está batendo no Hitler, praticamente ele está batendo em regimes totalitários, concordo? Que o Hitler era um dos líderes de uns regimes totalitários. Nós tínhamos o Stalin na União Soviética e tínhamos na Itália fascista Benedito Mussolini. A Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, então não, ele não está lutando contra a Tríplice Aliança. B. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, sim, ele está lutando com um dos regimes, essa que parece ser a mais correta. C. O poder soviético durante a Guerra Fria, nós não vemos nenhum comunista, ninguém de vermelho aqui para a gente ver se é o poder soviético, então essa aqui não é. O movimento comunista, a Guerra do Vietnã, como eu disse, não há nenhum comunista, ninguém de vermelho. O terrorismo internacional após 11 de setembro de 2001, não tem nada a ver, porque essa foi a primeira gibi do Capitão América. Em 2001 nós já tivemos centenas já. Então a resposta correta é a letra B. É uma questão relativamente fácil. Tem que interpretar a imagem e o texto. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Comentários, sugestões, críticas são super bem-vindas. Então quero que continue estudando e bons estudos para vocês.